Fala, meus guerreiros! Deus misericórdia! Que viagem é essa, velho? Sejam todos bem-vindos! Está iniciando mais um novo vídeo pro canal. Essa casa aqui é minha! É isso aí, galera. Hoje eu quero falar sobre 5 sentidos. Mas lógico que não. Ninguém gosta de mim! Hoje eu quero falar de um sentido que dificilmente a gente utiliza, dificilmente a gente tem essa sensibilidade. Eu estou falando da audição. Audição! Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre escutar essa palavrinha e ouvir essa palavrinha, entendeu? A diferença é, escutar, ela traz um sentido do quê? Aquele ditado que diz que entra por aqui, que você fala para alguém alguma coisa e ele deixa entrar, sair por aqui. Mas a palavra ouvir, ela faz uma diferença muito grande. Por quê? Principalmente na aplicação dentro da Bíblia. Porque quando você ouve, você não deixa sair por aqui, pelo outro ouvido, como um sinal lógico de um significado que você não está nem aí, você não está nem se importando literalmente pelo assunto ou porque alguém está falando algo para você. Isso é uma verdade bem séria. O ouvir já é diferenciado, porque você deixa entrar aqui, mas você deixa brotar na tauba do seu coração. E é aí que é o interessante. Logicamente, vamos cair para a Bíblia para entendermos mais sobre a questão de ouvir. Veja só, eu quero falar agora sobre Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9 e o capítulo de número 22, um pouquinho à frente. No capítulo de número 9, versículo 7 e o capítulo de número 22, versículo 9, ambos os textos vai narrar acerca de um testemunho. Testemunho de quem? Do apóstolo Paulo. Ali a narrativa vai descrever algo interessante que eu descobri. Sabe o que é? Eu encontrei um erro na Bíblia. Eu sabia que a Bíblia era apenas escrita por homem e tinha muitos erros. Eu sabia, isso aqui é uma invenção. Calma. Antes de que você venha tirar as suas conclusões, eu falei, e não de um modo literal. Eu vou te explicar um detalhe interessante. O que vemos ali é um testemunho sobre a vida do apóstolo Paulo. Sim, sobre como ele se converteu. Veja só que o narrador do capítulo de número 9, que quem está escrevendo ali, quem é? É Lucas. Lucas está escrevendo e dizendo assim: quando Saulo estava prestes a chegar a Damasco, aí ele vai dizer uma história dizendo assim, ó, veio lá do céu um raio de luz sobre aqueles que estavam com Paulo e em Paulo. Só que, porém, o texto vai dizer assim: e aqueles que estavam com Paulo não viram a luz, mas ouviram a voz. No capítulo de número 9. Já adiante, no capítulo de número 22, vai dizer o contrário. Vai dizer dessa forma: e aqueles que estavam com Paulo não viram a luz, mas ouviram a voz. Aí eu te pergunto, e aí? Eles viram ou não viu? Viu ou não viu? Viu. Mas espera aí que eu vou te dizer algo interessante. Veja, primeiro ponto que devemos entender rápido é que no capítulo de número 9,
quem está narrando, ou melhor, quem escreve ali é o próprio autor Lucas. Então Lucas pega informação de Paulo ao ouvido e escreve da mesma forma que ele entendeu e que ele ouviu. Já no capítulo de número 22, é interessante a gente notificar e entender que quem está falando ali, que Paulo está sendo julgado. E ali o próprio Paulo está narrando. Veja, então, e o outro ponto que eu vou explicar, que é mais interessante ainda, sabe o que é? É a forma linguística, que seria a forma gramatical do grego, a forma kaone. Para a gente entendermos melhor, devemos o quê? Utilizar o verbo ouvir. Existem duas formas, o acusativo e o genitivo. O genitivo significa o quê? Que eles ouviram um barulho, um som. Já no verbo acusativo, vai dizer o seguinte, que eles ouviram uma voz e uma mensagem que veio para eles. Logicamente que eu fico na forma gramatical do kaone, do grego. Por quê? Porque observe só, que aqueles que estavam com Paulo, literalmente, eles sim, viram a luz e também ouviram o som. Só que ao contrário de Paulo. Paulo ouviu um som, no modo acusativo, ouviu um som e uma mensagem, uma voz que veio para ele. Ao contrário daqueles que estavam com Paulo. Eles apenas o quê? Viram a luz, mas porém ouviram apenas um som, um barulho, uma trovoada qualquer. Veja só que essa linha de raciocínio cai também em João, capítulo de número 12. Quando Jesus olha para o céu e diz, Pai, glorificai novamente o teu nome. E aí o Senhor responde para Jesus dizendo, já glorifiquei e vou glorificar novamente. E naquele momento a Bíblia vai dizer que o povo não ouve uma voz, mas ouve o quê? Trovoadas, som, um som tão tridente que vinha do céu e não entendia nada. Essa é a mesma forma que esses homens estavam ouvindo. Essa era a mesma forma que nós também ouvimos. Sabe por quê? Existem duas diferenças que devemos utilizar para a nossa vida. A primeira é, podemos estar na luz, podemos viver na luz, podemos dizer, estamos na luz. Mas a pergunta, sabe o que é, meus queridos? Se estamos na luz, será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que estamos conseguindo discernir aquilo que Deus quer para nós? Ou será que estamos como esses homens que estavam com Paulo? Paulo ouviu a voz, mas esses homens não ouviu a voz. E ambos estavam o quê? Na luz. Por que eu estou utilizando a palavra luz? Porque o mesmo fato que aconteceu ali é o mesmo fato que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E essa mesma luz, quando veio para Paulo e para esses homens, entenda uma coisa. Essa luz veio com uma voz dizendo, Paulo, Saulo, por que me persegues? Essa mesma voz soa para nós. Mas a pergunta é, será que estamos vivendo como esses homens que estavam com Paulo? Estavam na luz, viviam na luz, dizia que estava na luz, porém não entendia e não discernia a voz de Deus. Sabe o que é? Aqueles momentos que a gente vamos para a casa de Deus, a gente vamos para a igreja, assistimos vídeos e mensagens, ouvimos louvores e sentimos e dizemos, eu tenho Deus. Ou usamos a expressão do mundo que diz assim, eu tenho Deus, eu vivo com Deus, eu estou com Deus, eu não preciso de nada. Aí a pergunta é, será? Será que realmente você está debaixo dessa luz, aonde ele disse, eu sou a luz do mundo? Ei? Ou será que a gente estamos como esses homens, que viram, presenciaram, tiveram essa experiência de presenciar essa luz sobre a sua vida, como muitos estão vivendo? Às vezes dizemos que estamos na luz, mas na verdade não. O nosso coração e a nossa mente está lá fora. Quer dizer, precisamos realmente dessa luz, mas na verdade não queremos, porque melhor é a condição lá fora. Melhor que meus amigos falam. Ei jovem, é hora de acordar.
acorde. Mas existe um detalhe importantíssimo nessa questão de ouvir. Eu disse que naquele momento eles viviam na luz e estavam na luz. Mas preste atenção num detalhe. Naquele momento, a voz veio para todos, mas somente um conseguiu discernir e ouvir nitidamente. A razão disso tudo, sabe o que é? É que toda vez, e quando estivermos debaixo da luz, vamos ouvir essa voz. Mas quando ouvimos essa voz, eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, toda vez que ouvimos essa voz, é Deus nos separando para uma missão nessa terra, na nossa família, seja onde for. Por que estou dizendo isso? Porque quando Paulo presenciou a luz, assim como aqui esses homens, quando Paulo conseguiu discernir essa voz que vinha sobre o seu ouvido, ele ouviu aquela voz e a partir daquele momento a trajetória da sua vida mudou. Saulo, conhecido como o apóstolo Paulo, regiu, foi aonde propagou o evangelho no primeiro século da igreja e expandiu como missionário a todas as cidades e o mundo ali perto. Mas a pergunta é, será que nós somos esses homens que estavam com Paulo? Ou será que somos como Paulo? A pergunta fica para você. Será que você consegue discernir isso? Vou te dizer algo aqui interessante. Toda vez que a Bíblia fala em ouvir, eu acho interessante, eu preciso aplicar alguns textos. Veja só, a Bíblia vai falar sobre uma mulher chamada Ana. Ana não poderia ter filho. Veja só, para você entender. Nesse momento, Ana vai até o templo, ora a Deus e ali recebe uma palavra. E naquele mesmo momento, Ana concebe e dá um filho. Só que esse filho era um filho de um voto. Automaticamente, quando nasce o menino, ele vai para onde? Para o templo, na condição de Eli cuidar dele e ensinar os ofícios da casa do Senhor. Mas a Bíblia vai registrar nos primeiros capítulos ali, que no momento, antes que a luz se apagasse do templo, o que aconteceu? Uma voz veio para o menino, dizendo dessa forma, Samuel, Samuel. Quando Samuel ouve essa voz, ele corre até Eli, e aí o que acontece? A primeira vez ele vai, não sou eu que te chamei, vai, volte. Foi a segunda, foi a terceira. Quando Eli entendeu que Deus estava falando com o menino, Eli disse assim, quando você ouvir novamente essa voz, Samuel, diz assim, o teu servo te ouve, eis a mim. Veja só o que interessante. Samuel ouviu a voz. E quando Samuel ouviu a voz, Deus separou ele por uma missão sacerdotal naquele momento. Veja só o mais interessante. A Bíblia também vai registrar sobre um homem que é conhecido como o pai da fé. Eu estou falando isso mesmo. Estou falando do pai Abraão. O pai Abraão também ouviu. Ele estava numa casa, vamos colocar dessa forma, numa parentela. Ele vivia no mundo, ele vivia dentro de uma casa onde seus pais eram idólatras. Mas de um certo dia, Abraão ouviu uma voz que disse, sai da sua tenda, saia da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te direcionar. Abraão ouviu a voz. Eu quero encerrar esse vídeo te dizendo uma coisa interessante. A Bíblia também vai dizer assim, quando ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais os vossos corações. E mais ainda, ele diz, encerrando esse vídeo, te dizendo para você que está assistindo esse vídeo, não endureça o seu coração quando ouvir a voz de Deus. Quem sabe Deus está falando agora com você e dizendo, eu tenho uma missão na sua vida. Eu tenho um chamado, eu quero separar você para algo grande, para marcar essa geração, para marcar esse século que estamos vivendo. Você foi escolhido. Encerrando esse vídeo com a última palavra, sabe o que é? A Bíblia nos ensina que Jesus disse assim, que a ovelha, ela discerne a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor diz para você, nesse momento, ei, Deus te separou para algo grande. Não
vacile, não vacile. Que Deus te abençoe.